Esse é o nosso sonho, essa é a nossa esperança. Graças a Deus, irmãos, pelo que nós estamos vendo. Sim, graças a Deus por essa crise. Não pelas mortes, não pelo sofrimento, não pelas aflições, mas porque a natureza, a humanidade, este mundo está gemendo e nós estamos vivendo muito perto de ver Jesus voltar. Esta não é a última pandemia, esta não é a última crise. Coisas piores vão acontecer daqui para frente. As coisas vão se intensificar e nós estamos assistindo o palco se armando para os eventos finais. E eu creio que em breve, grandes coisas vão acontecer e Jesus vai voltar. No sábado passado, nós começamos um sermão, e é um sermão em 2 tempos, em 2 sábados, e hoje vamos encerrar a segunda parte. Sábado passado nós falamos o abalo das potestades da terra, no contexto do 6º selo. Deus está abalando as nações, tudo o que pode ser abalado será abalado. Para aquilo que é inabalável, o reino de Deus se estabeleça. O reino da Babilônia foi abalado, o reino da Medopérsia, a Grécia, Roma espiritual está sendo abalada, mas o reino de Deus não será abalado. Queridos, abra a palavra de Deus em São Mateus 24, tome a Bíblia em suas mãos, aonde você estiver. Nós vamos manusear a Bíblia como sábado passado, então pegue a Bíblia aí e você se prepare para manuseá-la, porque quem vai falar é a palavra de Deus. O tema de hoje é o abalo das potestades do céu. Quando fala potestades, fala dos poderes, né? Os poderes. Então, no final do 6º selo, Deus vai abalar as potestades do céu, no final do 6º selo. Vamos ler novamente São Mateus 24, verso 29 até o verso 31. A palavra de Deus diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade e as estrelas cairão do firmamento. Isso já se cumpriu, isso falamos sábado passado. Agora, irmãos, do verso 30 em diante, está para se cumprir. Nós estamos vivendo entre São Mateus 24, 29, caminhando para o 30. O 30 diz assim: então aparecerá dos céus, ainda no final do verso 29, e os poderes dos céus serão abalados. Essa é a parte que vai se cumprir. E os poderes dos céus serão abalados. Verso 30, então aparecerá no céu o sinal. Nós vamos ver que sinal é esse. O sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Na abertura do 6º selo, o abalo das potestades da terra, que estão sendo abalados ainda, e também sinais no céu, os poderes do céu. E no final do 6º selo, o abalo das potestades do céu. Agora, Apocalipse capítulo 6, abra a palavra de Deus lá. Apocalipse capítulo 6. Esses 2 textos, eles falam do início, do meio e do fim do 6º selo. Abra lá, Apocalipse capítulo 6, o verso 12 até o verso 17. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e toda a lua como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Sermão do sábado passado. Agora veja, irmãos, nós estamos vivendo hoje entre o verso 13 e o verso 14. O verso 14 diz: e o céu, mesma coisa que está falando do final do capítulo 24, final do verso 29 de São Mateus.
E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, quem são esses grandes? Nós vamos falar. Os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado, daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode suster-se? Vamos relembrar algumas coisas. As potestades do céu são o sol, a lua e as estrelas, ok? Eles controlam a partir do firmamento. As potestades da terra são os dominadores deste mundo tenebroso. Houve sinais no céu, nas potestades do céu, no sol, na lua e nas estrelas. E no final do sexto selo, esses poderes serão abalados. As potestades da terra devem primeiramente ser abaladas, e então a voz de Deus abalará o sol, a lua e as estrelas, e também a terra. Queridos, o fechamento do sexto selo já implica na abertura de um outro selo. O sétimo selo é a volta de Jesus. E o sétimo selo, ele está conectado com a sétima praga. Então, o que ocorre também no final do sexto selo é o derramamento da sétima taça da ira de Deus, a sétima praga, nós vamos ver aqui. E também a abertura do sexto selo, que é a volta de Jesus em glória e majestade. Esse tempo que nós estamos vivendo, queridos, é um tempo de graça, é um tempo de oportunidade. É isso que me preocupa. Eu não sei se você está aproveitando esse tempo, se o Espírito de Deus está movendo você. Eu não sei se você está conseguindo entender que Deus está chamando você ao arrependimento, a uma mudança de vida, a uma obediência, a uma entrega verdadeira. O profeta Amós, no capítulo 4:12, diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Queridos irmãos, antes de Deus derramar um juízo sobre a terra, Deus avisa que vai derramar, e Deus chama o povo ao arrependimento, à mudança de vida, e esse é o tempo que nós estamos vivendo. Deus está visitando o planeta Terra através de abalos, através de sinais fortes, e dizendo: se prepare, se prepare. E agora vem uma pergunta: quem estava preparado para essa pandemia? Quem? Que governo mundial estava preparado? Que potência mundial estava preparada? Que sistema religioso estava preparado? Ninguém. E as coisas vieram repentinamente, como virá o fim, como um ladrão. É assim que vai acontecer. De repente, uma instituição que tem 7.000 alunos vazia, uma cidade que no seu entorno tem mais de 20 milhões de pessoas, esteve praticamente vazia alguns dias atrás. É assim que vai acontecer. É tempo de preparação, é tempo de entrega, é tempo de colocar a nossa vida em dia com Deus. Eu louvo a Deus porque no decorrer dessa semana eu recebi alguns contatos de pessoas que foram alcançadas e tocadas pelo Espírito Santo de Deus e tomaram decisões sérias ao lado de Jesus, porque sabem que se continuassem vivendo do jeito que estavam vivendo, estariam perdidas. Agora, deixa eu fazer aqui uma introdução geral assim do que acontece nesse aspecto. Talvez algumas pessoas, o que é 7 selos, né? A Bíblia apresenta 4 sessões de 7 acontecimentos ou 7 períodos. Presta um pouquinho atenção. A Bíblia fala de 7 igrejas, que são 7 períodos do cristianismo, desde a igreja primitiva, desde a ascensão de Jesus, quando ele estabeleceu a igreja, até a última igreja, o último período, que sábado que vem vai ser o sermão, a mensagem de Deus para a sua igreja hoje. Sábado que vem vou pregar Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia, ok? Por que Deus apresenta então 7 períodos ou 7 igrejas?
Primeiramente, irmãos, Deus dá segurança. A Bíblia diz que Jesus se apresenta andando no meio da sua igreja. Isso está em Apocalipse 1, 12, 10. E lá em São Mateus 28, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, ele caminha com o seu povo, desde quando ele deixou o seu povo aqui na terra. Ele está com o seu povo através do Espírito Santo. Então, as 7 igrejas, o período do cristianismo simbolizado por 7 igrejas, Deus está andando com o seu povo. Assim como quando o povo de Deus saiu de Canaã em direção ao Egito, Deus estava ali na coluna na nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a noite. Deus acompanhou o seu povo da jornada do Egito até Canaã. Assim hoje Deus está acompanhando a sua igreja. 3 coisas. Deus acompanha a sua igreja. Deus está com a sua igreja. Segunda coisa que a Bíblia diz: Deus aconselha a sua igreja. Deus aconselha. E a terceira coisa, Deus disciplina a sua igreja. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus acompanha a sua igreja. Deus cuida e protege. Deus aconselha a sua igreja. E Deus disciplina a sua igreja. Sabe, queridos, no sábado passado eu falei, eu vou voltar a falar, tantas mensagens de consolo, de conforto, de esperança, que tudo vai passar, que tudo vai dar certo, que tudo vai ficar bem. Isso é verdade, sim. Mas a sua vida não vai mudar. Nada mexeu com você, nada sacudiu a tua vida, nada te fez pensar na tua infidelidade, nos teus erros, nos teus pecados, no teu adultério, na tua pornografia, na tua imoralidade, na tua vida de mentira, de falsidade. Deus disciplina com propósito salvífico. As 7 igrejas, Deus está com o seu povo, Deus aconselha, Deus acompanha, Deus disciplina para salvar. Os 7 selos. Os 7 selos, irmãos, é para mostrar a proteção de Deus em cada tribulação, em cada aflição. Cada selo é um período, em cada período Deus diz assim: eu estou com você e eu protejo você. Esse é o propósito do selo. O que são as 7 trombetas? Também se refere aos 7 períodos. E aqui a coisa começa a ficar mais séria. As 7 trombetas são juízos associados à misericórdia de Deus, para advertir o mundo de que haverá um juízo sem misericórdia. Ok? Irmãos, em parte o que nós estamos vendo é um juízo de Deus misturado com misericórdia. É um sinal de Deus, de que um dia, para o ímpio, para o impenitente, haverá um juízo sem misericórdia. E finalmente um outro ciclo de 7 são as 7 pragas. São os juízos literais, severos de Deus, sem misericórdia, que demonstram a ira de Deus contra o diabo, os anjos maus, os ímpios, os pecadores, o pecado e toda a impiedade. Por quê? Porque nesse tempo tentarão destruir o povo de Deus. É interessante que as 7 igrejas e os 7 selos estão relacionados com o povo de Deus. E as 7 trombetas e as 7 últimas pragas estão relacionadas também com o mundo ímpio, aqueles que não aceitarão o arrependimento e o trabalho de Deus. Agora, queridos, eu quero chamar a atenção de vocês para 2 coisas. Antes do fechamento do 6º selo e durante o 6º selo, acontecem diversas coisas. São os sinais que estão em São Mateus 24, em São Marcos 13, São Lucas 21. Diversos sinais. Guerras, pandemias, epidemias, fome, tantos sinais, falsos profetas, isso está tudo aí. Agora, 2 coisas me chamaram a atenção essa semana. Eu não sei se você prestou atenção. E se você não prestou atenção, preste atenção nisso agora. Eu quero chamar a sua atenção para Apocalipse capítulo 13. Não precisa abrir lá, por enquanto. Em Apocalipse 13, a Bíblia apresenta
que durante o sexto selo, e mais no final do sexto, partindo para o final do sexto selo, dois poderes mundiais se levantariam para impor leis contrárias à lei de Deus. Agora sim, abra a Bíblia lá em Apocalipse 13, leia comigo o verso 6. Este é o primeiro poder. E você vai ver o que aconteceu nesses dias, irmãos, e como a palavra profética é fiel. Veja o que está acontecendo. Eu não vou ler todo o capítulo, mas veja o verso 6, está falando desse primeiro poder. É um poder religioso, e diz assim o verso 6. Achou aí? Apocalipse 3, verso 6. Este poder abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar, para desfigurar, para afrontar, para blasfemar do nome de Deus e também do santuário celestial, a saber, os que habitam no céu, Deus Pai, Deus Filho e os anjos, especialmente Deus Pai e Deus Filho. Vou ler de novo. Levantar-se-ia um poder durante o sexto selo, e esse poder blasfemaria contra Deus, e iria blasfemar diretamente contra o ritual do santuário lá no céu. Muito bem, agora vamos lá, vamos pensar um pouquinho. O que está acontecendo no ritual do santuário celestial hoje? A Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou e foi ao céu como nosso único e suficiente sacerdote. Só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Ponto final. E no ritual do santuário celestial, Jesus vive para interceder por nós. Ele é o nosso advogado, o nosso intercessor. Ele está lá por você e por mim, querido irmão, querida irmã. Só Jesus pode mediar a tua vida para com Deus. Agora veja. Em Daniel 7:25 diz que esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei e blasfemaria contra Deus. Agora eu vou ler o que está escrito. A referência chama-se Papa 2, Prompta Biblioteca, página 6, volume 6, página 27. Em realidade, a excelência e o poder do pontífice romano não se dá somente na esfera das coisas celestiais, terrenas ou nas regiões inferiores. O poder papal tem poder sobre os anjos, porque ele é maior do que os anjos. Isso é pouco? Civiltà Católica 1871 diz: o papado tem os mesmos atributos de Deus e de Jesus Cristo. Se Jesus pode perdoar pecados, o Papa pode perdoar pecados também, porque ele é o supremo juiz da lei na terra. Ele é Senhor dos senhores. Blasfêmia. Tomando o nome de Deus, usando o nome de Deus, se colocando acima de Deus como se fosse o próprio Deus. E a Bíblia diz que ele então iria blasfemar contra Deus e também difamar ou afrontar o ritual do santuário, onde Jesus está fazendo intercessão, onde Jesus está perdoando o seu pecado e o meu pecado. Essa expressão difamar o tabernáculo significa oferecer mediação entre Deus e os homens, perdoando pecados de vivos e mortos em desacordo com o ritual do templo celestial. Lembra o que eu já falei? 1 Timóteo 2,6: porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Irmãos, a Bíblia diz assim: quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Jesus disse: o Filho do homem, Jesus Cristo, tem poder sobre a terra para perdoar pecados. E agora, o que aconteceu essa semana passada? Na sexta-feira passada, irmãos, pela primeira vez na história da Igreja Católica, o Papa rezou sozinho, pela primeira vez na história da Igreja Católica. O Papa rezou sozinho diante da imensa praça de São Pedro e deu uma bênção
e essa bênção é dada em latim, que é a língua oficial da Igreja Católica, chamada Urbi et Orbi, por Roma e pelo mundo. E o que ele fez? Ele deu uma indulgência plenária em virtude do coronavírus ou da doença Covid-19. E ele concedeu perdão para cerca de 1 bilhão e 300 milhões de fiéis ao redor do mundo, porque essas pessoas não teriam uma outra forma de ter contato com o sacerdote, com a extrema unção que não é bíblica. Então, um homem assume as prerrogativas de Deus, vai de uma forma virtual e declara que as pessoas estão perdoadas. Cumprimento profético. Abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para difamar o ritual do santuário celestial. Jesus está no céu, Jesus perdoa, Jesus salva, Jesus intercede, Jesus é o mediador. Nenhum homem é capaz de se colocar no lugar de Deus, querendo ser Deus, assumir o trono de Deus e tirar Deus de cena. Irmão, se Jesus não está no céu, Ele não ressuscitou. Se Jesus não está no céu, Ele não morreu numa cruz. Se você não precisa de Cristo, o que estamos fazendo aqui na igreja? Blasfêmia, pecado, arrogância. Nenhum homem pode conceder indulgência e perdão a outro homem, mas isso que se cumpriu. O primeiro poder de Apocalipse 13 manifestou as suas unhas, as suas garras nesses dias, oferecendo perdão pleno, virtualmente. Irmãos, nós estamos vendo profecia se cumprir, e Jesus em breve vai voltar. Apocalipse 13, verso 11, o segundo poder, é o segundo poder que emerge da terra, o primeiro emerge do mar. O pastor está citando, você tem que estudar isso com detalhes. O segundo poder, Apocalipse 13, verso 11. Vi outro poder, se na tua tradução está besta, besta é poder, autoridade. Vi outro poder emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Um poder parecendo cordeiro e possuía 2 chifres. Todos os historiadores, desde Isaac Newton, sabem que isso aqui refere-se aos Estados Unidos da América. 2 chifres. Primeiro, simbolizando inocência, liberdade religiosa e o velho e abençoado protestantismo verdadeiro. O primeiro chifre simboliza a liberdade religiosa, a inocência, a pureza do Evangelho, a raiz de um protestantismo verdadeiro que surgiu lá na Europa. O segundo chifre, simbolizando a mansidão, a liberdade civil, ou o sistema republicano, ou republicanismo. O que nós vimos essa semana, presta atenção, irmãos, como a profecia está se cumprindo. Mas antes, um pano de fundo. Essa semana, um grande amigo me deu um artigo para ler, muito interessante, sobre um historiador americano, eu já vou citá-lo. E ele fala de 4 grandes rupturas da economia global nos últimos 100 anos. 4 grandes eventos que abalaram o mundo econômico nos últimos 100 anos. A primeira grande ruptura foi a chamada Grande Depressão, em 1930, quando houve o congelamento dos créditos, uma turbulência mundial. Depois veio o choque do petróleo, em 1970. Depois veio a grande recessão de 2008. E agora nós estamos assistindo a pandemia devastadora, uma pandemia global. Agora veja, irmãos, o que está acontecendo. Eu não sei se você está captando o que o noticiário está falando. Presta bem atenção. A não ser que o governo dos Estados Unidos assuma a responsabilidade de coordenar uma resposta global à recuperação de um choque econômico mundial, será caótico. Esse historiador chamado James Bottom, um economista americano que trabalhou por 31 anos no Fundo Monetário Internacional, hoje ele trabalha num organismo no Canadá para
para um projeto de governança mundial. Irmãos, nos bastidores, existem diversos líderes que têm poder, trabalhando e entendendo que o mundo não suportará mais choques, recessões, não suportará mais rupturas, se não tiver uma única liderança. E quem será essa liderança? Após a Segunda Guerra Mundial, presta bem atenção nisso. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América, isso já faz um bom tempo, há mais de 75 anos isso tem acontecido. Os Estados Unidos da América lideraram e tomaram a frente para organizar o mundo em blocos. Você já ouviu falar deles? G7. Os G7 são as 7 maiores, as nações mais fortes do mundo. Estados Unidos, Japão, Canadá, Alemanha, Itália, França, o Reino Unido. O Reino Unido pega a Inglaterra, a Irlanda do Norte, a Escócia e o País de Gales. É um bloco. Organização das Nações Unidas, um outro bloco mundial. Banco Mundial, estou apenas citando. Fundo Monetário Internacional. Organização Mundial da Saúde. Organização Mundial do Comércio. OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Instituições globais de cooperação internacional, criadas e financiadas, sobretudo, pelos Estados Unidos. Eu fico assim, fecha para mim aqui. Eu fico assim, irmãos, louvando o nome de Deus quando eu estudei essa semana, vendo as coisas. Eu não sei se você percebeu. Não obedeça fulano, não obedeça presidente, não obedeça governador, não obedeça prefeito. Obedeça um organismo mundial. Irmãos, em breve se instalará pela profecia bíblica um governo político plenipotenciário. A América do Norte assumirá o controle desse mundo e imporá leis contrárias à lei de Deus. E estenderá a mão para o velho continente, para onde essa semana mandou 100 milhões de dólares. E graças a Deus que mandou, para socorrer as pessoas na Itália. E de lá, esses dois poderes se unirão para destruir o povo de Deus. Deixa eu perguntar para você. Quem o mundo está obedecendo hoje? Não é a Organização Mundial de Saúde? Não é a Organização Mundial do Comércio? Irmãos, existe uma liderança mundial por trás. E isso é um cenário que está se armando para o cumprimento de Apocalipse 13, e nós logo veremos que as coisas acontecerão, porque a palavra de Deus é segura e ela vai se cumprir. Sabe o que mais eu ouvi falar essa semana, lendo, ouvindo, estudando? Obedeça os protocolos internacionais. Obedeça os protocolos das instituições mundiais. E o mundo clama, irmãos, para que o segundo poder de Apocalipse 13, que surgiu da terra, América do Norte, assuma o controle, seja o líder mundial. Gordon Brown, ex-primeiro-ministro britânico, pede que líderes mundiais formem um governo mundial. Um americano e agora um britânico. Essa pandemia, diz ele, não é algo de um país. Tem que haver uma resposta global coordenada. Temos que ter um líder mundial. E nesse cenário surgem dois. Um religioso, perdoando o pecado para o mundo inteiro, como se pudesse assumir o lugar de Cristo e tirar Jesus do santuário celestial. Se um homem pode perdoar pecados na terra, por que eu preciso de Jesus no céu? Anule a lei de Deus e anule a cruz de Cristo. A Bíblia diz, pecado é a transgressão da lei. Se não há lei, não há pecado. Se não tem pecado, eu não preciso de Salvador. Se eu tenho Senhor dos senhores na terra, eu não tenho Senhor dos senhores no céu. Se eu tenho alguém que se intitula Deus na terra, onde está o meu Deus celestial? Logo, irmãos, um governo
religioso e um governo político vão dominar este mundo. O final do 6º selo. E agora, irmãos, partindo para a parte final. O final do 6º selo, irmãos, também será o início da 7ª praga. E já a abertura do 7º selo, que é a volta de Jesus. Eu quero ler agora contigo alguns textos. Primeiro, Isaías 26, verso 20. Abra a palavra de Deus lá. Isaías, capítulo 26, verso 20 e verso 21. Isaías 26, verso 20 diz assim: Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade, o pecado dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu dos mártires, e já não encobrirá aqueles que injustamente foram mortos. Logo essa profecia vai se cumprir. Por que Deus faz isso, irmãos? Eu quero dar apenas um exemplo. Romanos capítulo 1. Abra a Bíblia lá. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18. Achou aí? Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Como que é uma coisa em detrimento da outra? A mentira em detrimento da verdade, o engano em detrimento daquilo que é correto. Verso 22. Coloca aqui nessa câmera para mim. Achando-se sábios. Verso 22 de Romanos 1. Leia comigo, povo de Deus. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Veja, irmão, se isso não está se cumprindo há muito tempo e parece que está se tornando uma coisa até aceitável. Mas jamais é aceitável diante de Deus. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os entregou Deus a paixões infames. Por quê? Porque as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza, mulher com mulher. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Nunca o pecado mostrou de uma forma tão afrontosa o seu rosto, e nunca o pecado foi tão aceitável. Sabe o que me incomoda? É uma falsa simpatia para com o pecador. Sabe o que é uma falsa simpatia para com o pecador? A pessoa está atolado em pecado, e você como um cristão, você como um filho de Deus, que deveria mostrar um amor verdadeiro e dizer: olha, está errado, Deus não aceita. Não, nós temos que ter aceitação, nós temos que acolher as pessoas. É lógico que nós temos que acolher as pessoas, é lógico que nós temos que amar as pessoas. Mas pecado é pecado, e o pecado será destruído, e Jesus morreu para nos salvar do pecado, e não com o pecado. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu morava aí numa cidade do Brasil. E por alguma razão, um jovem
que vivia uma vida homossexual, me procurou. E com bastante humildade, ele disse: pastor, eu vou entrar no céu praticando a minha vida homossexual. Eu falei para ele: você quer que eu agrade você ou que eu responda pela Bíblia? E eu abri a Bíblia, a palavra de Deus, para ele, e li que os sodomitas, os impuros e imorais, não entrarão no reino dos céus. Nós temos que ser amorosos, cuidadosos, mas também temos que ser verdadeiros. Por que eu estou falando isso? Porque agora, irmãos, eu vou falar do final do sexto selo. E o final do sexto selo, irmãos, é a sétima praga e os eventos da sétima praga. Vá agora para Apocalipse, verso 6, e a gente fica só no livro do Apocalipse por enquanto. Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Leia comigo o verso 14 em diante, que é o encerramento do sexto selo. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os comandantes, os grandes. Essa expressão grandes aqui, irmãos, é muito interessante. Esta expressão grandes no grego é magistanes, que no correspondente latim significa magistrate. Essa expressão refere-se a oficiais civis de governos opressores e faz uma referência então a Plínio, que foi um oficial romano que muitas vezes ordenou a morte de mártires cristãos. A Bíblia diz que quando Jesus vier em glória e majestade, ele vai instituir um reino onde habita justiça. Uma das coisas que os filhos de Deus mais clamam: até quando, Senhor? Quando o Senhor fará justiça? E quando o sexto selo se fechar e a sétima praga vir e o sétimo selo se abrir, então os grandes, os magistrados, aqueles que oprimiram o povo de Deus, que martirizaram os fiéis, entenderão a justiça de Deus. Os comandantes, verso 15 de Apocalipse 6, os comandantes, os ricos, quando fala ricos aqui, irmãos, não é pecado você ser rico, mas aqueles que oprimiram os pobres, aqueles que se enriqueceram à custa de corrupção, de mentira, de engano, de fraude, de imundícia. Deus não condena a riqueza, Deus condena a podridão daqueles que adquiriram a riqueza injustamente. Abraão foi um homem rico e foi chamado amigo de Deus, mas era um homem fiel. Se você é um irmão rico, louvado seja Deus, seja fiel. Se você não é rico, seja fiel e louvado seja Deus também. Para Deus isso não tem importância, irmãos. Os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem pode subsistir? Um comentarista falando disso, sobre os ricos que têm patrimônios e patrimônios, imóveis e imóveis, ele diz que o lugar mais caro da terra, quando se fechar o sexto selo, vai ser um buraco na terra. Ninguém vai conseguir comprar um buraco na terra para se esconder da face de Deus. Apocalipse 16. O que acontece quando se encerra o sexto selo? Verso 17. Abra a Bíblia aí. Apocalipse 16. O verso 17, até o verso 21. Fecha-se o sexto selo. Agora, uma pergunta. Por que os poderes dos céus serão abalados? Essa é a resposta de todo o sermão que o pastor está fazendo. O abalo das potestades do céu, o sol, a lua e as estrelas. Irmãos, imagina esse firmamento, nesse pequeno globo, Jesus entrando nessa atmosfera, com milhões e milhões e milhões de anjos, Deus o Pai e Deus o Filho,
numa grande carruagem de nuvens, viu-se um sinal no céu. O sinal é essa nuvem. O Evangelho descreve isso, em São Lucas 21 e São Marcos 13. E quando Jesus entra na atmosfera, irmãos, a Bíblia diz em Salmos que ele não faz silêncio. O céu entra em comoção. O sol, a lua, as estrelas, o firmamento se abala. Porque para abrir um espaço, para chegar à entrada triunfal do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E você e eu olharemos em um grande espaço, e ali entrará todo o céu na pessoa de Jesus Cristo para vir buscar você. Então, o abalo das potestades do céu é que prepara o caminho para a entrada de Jesus na atmosfera. Mas segundo aspecto, o abalo das potestades do céu, o sol, a lua e as estrelas, é porque cairá a 7ª praga. Então, irmãos, tudo o que definitivamente puder ser abalado, do firmamento para baixo será abalado, porque a 7ª praga chegou, e é a última praga, o juízo final, o Armagedon e a libertação do povo de Deus. Leia comigo, Apocalipse 16, verso 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar. Ok? Pelo ar. E saiu grande voz do santuário ao lado do trono de Deus, dizendo: está feito. E agora vem o abalo. Sobre ele vieram relâmpagos, o abalo das potestades do céu. Vozes. Se você ler o grande conflito, você vai entender. Vozes misteriosas por toda a atmosfera estarão falando. Vozes, trovões, comoções nas potestades do céu e também na terra agora, e grande terremoto como nunca houve desde que houve gente sobre a terra, tal foi o grande terremoto, forte e grande. E a grande cidade, Babilônia atual, Roma papal, se dividiu em 3 partes e caíram as grandes cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia espiritual, para dar-lhe o vinho do furor da sua ira. Literalmente todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. E agora veja, irmãos, o abalo das potestades do céu. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, uma chuva de pedras que pesavam cerca de 40 quilos. Você entende o que é uma chuva de pedras de 40 quilos? Você lembra que na abertura do 6º selo, Deus rompeu do céu 60.000 estrelas por hora? Isso foi um sinal. No fechamento do 6º selo, que é a abertura da 7ª praga, Deus jorra do céu uma chuva de pedras de 40 quilos. Isso é profecia. Isso vai se cumprir. Mas a Bíblia diz que o povo de Deus estará salvaguardado. Nenhum mal te atingirá, porque você estará debaixo do pavilhão de Deus. Vou ler de novo o verso 19, a parte final. Aliás, o verso 21, desculpa. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 40 quilos. O talento apocalíptico é 40 quilos. E por causa do seu flagelo e da chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Queridos, encerrando. O abalo das potestades do céu, no final do 6º selo, é a volta de Jesus Cristo, aonde o sol, a lua e as estrelas se moverão. Alguém diz que como será a mudança de polos, tudo se contorcerá. E Jesus entra em glória e majestade, com milhões e milhões de anjos. E então esses abalos anunciam a chegada do Filho do Homem. E nós olharemos para o céu e diremos:
Esse é o Deus que nós estávamos esperando. E então, esse grande abalo das potestades do céu também é porque a ira de Deus será derramada sem misericórdia. A 7ª praga ocorrerá. E um dos fatores que abala as potestades do céu é uma chuva de pedras de 40 quilos. Irmãos queridos, isso é para assustar? Isso é para causar medo? Não. Eu não tenho tempo, mas se você pegar lá em São Pedro, capítulo 2, São Pedro 2, a carta de Pedro, a epístola de Pedro, a 2ª epístola de Pedro 3, leia ali. Irmãos, assim como aconteceu com o dilúvio, você tem ideia do que aconteceu com o dilúvio? Vai acontecer com esse mundo através da ação do fogo. E no final do 6º selo, acontece simultaneamente o Armagedon, que é um outro estudo, que é a batalha entre o bem e o mal. Satanás não vai libertar o mundo assim, haverá uma batalha espiritual. O derramamento da 7ª praga, a chegada de Jesus Cristo, e tudo será abalado, mas o reino de Deus não será abalado. Eu não tenho tempo, eu vou deixar para lá o que eu tinha aqui, mas eu quero ler com você o último texto. Apocalipse 19, verso 11 até o verso 21. Abra a Bíblia aí, nesse último texto. Apocalipse 19, verso 11 até o verso 21. Isso aqui também acontece no final do 6º selo. Leia comigo, querido irmão. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Quem me conhece sabe que eu amo cavalo. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, Jesus Cristo. Jesus virá a este mundo montado num cavalo branco. O Apocalipse tem muita fluidez de símbolos, ora é literal, ora é simbólico. Isso aqui é simbólico, é literal, pastor? Isso aqui pode ser simbólico, pode ser literal. Eu acho que é literal. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Ele é o rei. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido de um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, o Deus encarnado. E seguiam-no o que há nos céus, os exércitos dos céus, montando os seus cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E saía da boca de Deus uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, verso 17, vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, um outro abalo: vinde, reuni-vos para a ceia do grande Deus, para que comais carnes de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos, de cavaleiros, de carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no seu cavalo e contra o seu exército. Essa é a batalha do Armagedon. Mas a besta, poder papal, foi aprisionada, e com ela o falso profeta, protestantismo apostatado dos Estados Unidos, que com os seus sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca, o dia falso de adoração, e os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. É muito conteúdo profético para uma hora de explanação. Mas, irmãos queridos, nós estamos vendo hoje, em 2020,
o abalo das nações, o despreparo do mundo e o clamor do mundo por uma liderança mundial. Isso é profético. Apocalipse 13, verso 11 em diante. E o surgimento de uma outra liderança mundial, uma instituição religiosa, que conclama o mundo e concede perdão universal. Não sabemos o que virá pela frente. Uma crise aguarda a igreja. Uma crise aguarda o mundo. Uma crise sem precedentes está diante de nós. Nós temos a alegria de hoje ver isso e estarmos preparados, porque grandes coisas acontecerão. Esses blocos mundiais de cooperação internacional, que hoje estão liderando o mundo, logo estarão debaixo de um único poder, e este poder imporá leis contrárias à santa lei de Deus. Partiremos para o final do 6º selo, e então virá a abertura do 7º, a volta de Jesus, e então virá a 7ª praga, e esse mundo terá fim, porque Satanás, os anjos maus e todos os ímpios serão destruídos, e nós iremos para o céu passar o milênio com Jesus. Irmãos, que a palavra da profecia fortaleça a nossa fé. Você vai ouvir uma música agora. Eu vou pular o vídeo, tá, Alessandro? Coloca a música, O Mercado Está Vazio. Um clipe que foi feito aí nesses dias, que reflete bem o que logo vai se abater sobre este mundo. Que Deus te abençoe, fortaleça a sua fé em Cristo Jesus. Depois da oração eu vou voltar aqui, porque eu quero dizer para você quantas milhares de pessoas já acessaram o WhatsApp. Não é para você ligar, é para você só mandar um WhatsApp. E nós vamos distribuir 1 milhão de livre eventos finais. Ouça essa música. Está vazio, todo o tráfego parou, construtores não trabalham, a colheita já findou, afazeres são deixados, terminaram seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. As notícias são constantes, nunca houve nada igual, todos olham assustados, o que acontecendo está, a cidade já deserta, sua agitação parou, pois o céu está se abrindo, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando.
Fecha bem aqui. Eu quero falar agora ao coração de você que ouviu o sermão dessa manhã. Como eu gostaria de estar vivo para ver Jesus voltar. Eu creio nisso. Só tenho 54 anos. Mas independente de estar vivo ou não, eu gosto de um texto bíblico que diz assim: quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Não sabemos o que virá pela frente. Nós sabemos que a palavra do Senhor vai se cumprir. E muito em breve, literalmente, todos os mercados desse mundo estarão vazios. Todo o trabalho vai cessar. Tudo vai parar. Mas para nós começará uma nova vida. A vida que se mede com a vida de Deus, a vida eterna. Aonde você está? Pense na sua condição. Se nós já estivéssemos vivendo o decreto dominical, se nós já estivéssemos vivendo o tempo de angústia, você estaria feliz? Você estaria radiante de ser participante desses momentos? Irmãos, é isso que nós pregamos a vida inteira. É isso que nós acreditamos a vida inteira. É isso que nós esperamos a vida inteira. Essa pandemia é um abalo. O mundo está abalado. E logo tudo será abalado, inclusive o céu. Porque a 7ª taça da ira de Deus, sem misericórdia, se derramará sobre a impiedade. E um reino de justiça e paz virá para sempre. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar. Depois eu vou pedir para você, pegue o seu celular depois da oração. Eu quero fazer um desafio para você que talvez não tenha visto esse desafio no início. Vamos orar. Querido Jesus, obrigado. Porque o teu amor jamais deixou o teu povo na escuridão. Amós 3:7 diz que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Essa semana nós vimos um cumprimento parcial de Apocalipse 13. 2 poderes se levantam. Um para perdoar o mundo inteiro, assumindo as prerrogativas de Jesus. Apocalipse 13:6. E outro, Apocalipse 13:11, que se levanta como um líder mundial, sendo conclamado e proclamado. E o mundo já está sendo preparado pelos blocos. E o que estamos seguindo hoje? Uma governança mundial, cooperação mundial, internacional. E logo se estabelecerá um governo plenipotenciário. E então virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Que seja tempo de preparação, tempo de entrega, de esperança, de alegria, de fé, porque Jesus vai voltar. Queremos ver isso, Senhor. Abençoa o teu rebanho. Protege a tua igreja, Senhor. Porque o motivo dos selos é mostrar a proteção de Deus para com o seu povo. Te adoramos em nome de Jesus e pedimos o Espírito Santo e as tuas bênçãos. Amém. Muito bem. No sábado que vem eu vou pregar Apocalipse 3, a mensagem de Deus à igreja de Laodiceia. É o sermão que Jesus gostaria, que Jesus pregaria, que Jesus quer que seja pregado nesse tempo. Mas agora eu quero pedir para o Alessandro colocar o WhatsApp da igreja. Agora a igreja tem um WhatsApp, não é para você ligar, é para você mandar um WhatsApp. Quem sabe nós temos mais de 6.000 dispositivos conectados. Mais de 500 pessoas já mandaram. Mas você que não esteve aqui, por favor, pegue o seu celular, tira foto. Se você é de outro país, de outro estado, 0 operadora 11 95647 7892. Vai ficar aí gravado. 011 95647 7892. Agora, Alessandro, tirou foto? Tirou. Agora coloca a foto do livro. A foto do livro. Que você tem aí, eventos finais. Vai aparecer ali, travou um pouquinho. Muito bem. Irmãos, o que nós vamos fazer? Fecha aqui nessa tela, nessa câmera para mim. Olha aqui.
A igreja está criando uma linha de transmissão, ok? Então você vai mandar um WhatsApp para esse WhatsApp, não é para telefonar, ok? Nós não vamos atender suas ligações. Você vai mandar um WhatsApp, em qualquer lugar do mundo. Nós vamos essa semana montar uma linha de transmissão. O que é uma linha de transmissão? Onde você só recebe, e você vai receber o livro Eventos Finais em PDF, ok? Espero que o Alessandro logo consiga lá, em PDF. E a pessoa vai ter o livro dela. Empresta o celular para mim aqui, pastor Robson. Pega para mim aqui, ó. Ali, ó, apareceu. A pessoa vai ter o livro dela. Muito bem. Essa é a capa do livro em PDF, ok? Volta agora aqui para mim. Lá. A pessoa vai ter o livro dela dentro do celular. Dentro do celular. Ok? Olha para lá ou para cá? Para cá. A pessoa vai ter o livro dela dentro do celular. Ela não vai precisar abrir, vai estar aqui. Ela só clica e ela vai ler. São 175 páginas, apenas 20 capítulos. E nós queremos mandar para 1 milhão de pessoas nos próximos dias o livro Eventos Finais. É um grande evangelismo. Nós temos que pregar a palavra de Deus. E depois nós temos uma outra surpresa. Aguarde, depois desse livro. Que Deus abençoe você. Um feliz sábado, uma boa semana. Estamos orando. Essa semana vem a Semana Santa. O pastor Robson estará coordenando. Que Deus abençoe você. Fica firme.